Olá pessoal, sou a professora Liliane e nesta semana vamos aprender a fazer massa de pizza. E os ingredientes são uma xícara, eu escolhi essa xícara maiorzinha, ó, é quase 5 dedos, né? 5 dedos a mão inteira, para vocês terem uma noção mais ou menos, não é uma xícara pequenininha. Ou 300 ml de água. Nesse copo medidor, 300 ml de água. A água deve estar morna, nem quente nem fria. Se o dia é um dia de muito calor, nem precisa amornar. Essa minha aqui está morna. Nós vamos fazer uma esponja. A esponja consiste em água, trigo e o fermento. Já vou mostrar para vocês. Então, a xícara, né? Nós vamos precisar de 3 xícaras de trigo. Do mesmo tamanho que a gente colocou de água. Nessa primeira esponja vai 1 xícara de trigo. Nessa água que a gente já colocou aqui. E agora, o fermento. O fermento a gente vai precisar de 1 colher de sopa, bem cheinha. E agora, 1 colher de sopa de açúcar. Iremos fazer a nossa esponja. A gente vai dar uma mexida. Mexer, não precisa dissolver muito bem. E essa mistura vai descansar por 10 minutos. Para adiantar a nossa atividade, eu já fiz uma esponja. Ela parece uma esponja, ela tem esse nome porque o nosso fermento cria bolhas, ó, bolinhas de ar. Então, ela fica toda furadinha. Vamos passar essa esponja para uma bacia maior, que é onde a gente vai juntar os demais ingredientes da nossa pizza. Depois, vamos deixar no site toda a lista para vocês conferirem novamente dos ingredientes da pizza. Então, vamos agregar a esponja. Agora, 1 das 3 xícaras de trigo, vamos agora incluir mais 1 inteiramente, ó. E deixamos 1 reservada para ser adicionada aos poucos. Vamos misturar. Nesta fase, a gente mistura com 1 colher. Agora, vamos adicionar o azeite. Vão ser 5 colheres de sopa de azeite. 1, 2, 3, 4, 5. E 1 colherzinha bem rasa de café de sal. A massa não precisa ser muito salgada, porque depois a cobertura, que vai ser ao gosto de vocês, vai ter ou sal, né, ou uma cobertura salgada ou uma cobertura doce, aí vocês escolhem. Agora vamos agregar os ingredientes e colocar a mão na massa. Esta última xícara de trigo, ela talvez não vai precisar ir toda na massa. Vai sobrar um pouco, porque a massa a gente vai agregando até que ela solte das mãos. Quando a massa soltar da mão, ela estará pronta para outra etapa. Então, vamos agregando aos poucos. Podemos ir amassando dentro da bacia. Lembrem, né, que a mão deve estar bem limpa, higienizada. Quando trabalhamos
como de forma comercial, é necessário o uso de luvas. Mas na nossa culinária caseira, a mão deve estar bem limpa, já é o suficiente. Depois que a gente agregou um pouco de trigo, vamos botar um pouquinho de trigo na mesa. Abrir, porque agora a gente vai sovar essa massa. Ela ainda está grudando, podem observar que ela está um pouco grudando nas mãos. Então, a gente vai agregar toda essa massa. E os movimentos, pessoal, estica e puxa. E vai enrolando, ó. Estica, enrola. E vamos agregando toda a massa. De preferência, né? As mãos devem estar higienizadas. A massa deve ser bem sovada. Assim a gente vai agregando mais. Vamos agregando mais ar nessa massa para que o fermento ajude ela a crescer na hora de assar, deixando a massa bem fofinha. Aos poucos ela vai deixando de grudar na nossa mão. Com um pouquinho mais de trigo, retirando todos os pedacinhos de massa. Depois que a gente termina de sovar essa massinha, ela vai precisar descansar. Uns 15 minutinhos. Deixar ela descansando. Pode ser dentro da travessa que a gente fez ela, cobrindo com plástico ou com um paninho de tecido, só para que não caia, né, nenhuma sujeirinha dentro da massa. E aí, o que a gente vai enrolando assim pra dentro, pra fazer uma bolinha. E vamos deixar a nossa massinha descansar e crescer. Para adiantar nosso processo, já deixei uma massinha descansando. Vamos botar um pouquinho do trigo, né? Porque ela grudou um pouquinho, pra gente dar mais uma sovada. Depois que a massinha descansou, vamos iniciar os nossos formatos. Na aula de hoje, vamos aprender a fazer pizzas pequenininhas, mini pizzas. A massa pode ser dividida em 3 pizzas grandes, ou esses pedaços também podem ser feitos mini pizzas. Nós vamos esticar a massa e fazer mini pizzas. Em formatinho redondo, se quiser fazer a pizza redonda. No caso, vocês podem só abrir a massa, porque a gente vai utilizar moldes. Nós vamos cortar a pizza no formato que a gente desejar. Ela pode ser esticada tanto grossa, se vocês preferirem uma massa mais fofinha, mais massa, ou mais fina. É a gosto e preferência de quem vai comer essa pizza. Sempre agregando, né? Trigo para não grudar embaixo nem em cima. Para cortar as nossas mini pizzas, vocês podem usar os utensílios que tiverem em casa. Se tiverem um copinho de plástico ou um cortador de doce, se quiserem maior ou menor, o tamanho que vocês tiverem, pode ser até um prato. Vocês vão botar o prato e recortar com uma faquinha. Ou então, uma sugestão é pegar uma garrafinha PET, recortar e fazer um molde. E vamos cortar as nossas mini pizzas.
Dá até para fazer outros formatos de cortadores com as garrafinhas. Corações, usem a criatividade. Vocês podem estar pesquisando também na internet outros formatos. Depois que vocês cortarem, vocês vão colocar numa forma e deixar crescer novamente. Depois que cresceu, antes de pôr no forno, vamos fazer furos nessa massinha, pequenos furos. Deixar crescer e no forno 180 graus, as pequenininhas vão assar em 4 minutinhos. É uma pré-assada, ou seja, vamos fazer isso aqui, ó, pessoal. A pizza já foi assada por 4 minutinhos. Ela não está totalmente cozida, porque ela vai terminar de cozinhar depois com as nossas coberturas, com o recheio da preferência de vocês. Então, depois que a massinha saiu do forno e está pré-assada, vamos colocar a cobertura, uma camadinha de massa de tomate, queijo mussarela, ou se tiver outro queijo também é possível fazer com outro queijo que vocês tiverem em casa. Alguma carne, também uma sugestão é pôr ovos, cozido, ao gosto de vocês. Um pouquinho de orégano. A pizza já está com a sua cobertura, só falta ir ao forno. Aí você pode estar aumentando de 180 para 200 graus e deixar até que derreta o queijo e depois só saborear. Agora que as nossas massinhas, né? Já fizemos a nossa massa. Vocês viram sugestões de cobertura. Espero que tenham gostado dessa receita da pizza. E qualquer dúvida ou alguma outra receita que vocês tenham, pode estar enviando pra gente. Até mais, pessoal!